Você já viu alguém ser subestimado só por causa da roupa que veste? Já viu alguém rir, sem imaginar que segundos depois ia engolir o próprio orgulho? A história de hoje começa com uma piada, uma daquelas risadas altas, cheias de arrogância. Um chefe milionário, cercado de gente importante, segurando um papel em outra língua e achando que ninguém ali seria capaz de entender. Mas no canto da sala, uma mulher de uniforme simples, empurrando um carrinho de limpeza, ouviu aquilo. E o que ela fez em seguida mudou o clima daquela empresa para sempre. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo essa história agora? Quero saber até onde essa mensagem está chegando, porque o que você vai ouvir hoje vai te emocionar profundamente. Então vem comigo. Era uma das maiores empresas da cidade. Prédio espelhado, salas de reunião enormes, pessoas andando rápido, olhando para o celular, sempre ocupadas demais para perceber quem limpava o chão que elas pisavam. E ali trabalhava Dona Marta. Uniforme azul claro, cabelos presos num coque simples, olhos atentos, mas quase sempre ignorados. Ela chegava antes de todo mundo. Passava pano nas mesas onde, horas depois, executivos bateriam contratos milionários. E quase ninguém sabia o nome dela. Moça, limpa aqui. Oh, faxina! Dá licença aí. Era assim que a chamavam. Mas Marta nunca respondia com grosseria. Só dava um sorriso calmo e dizia: já limpo, sim. O dono da empresa se chamava Eduardo Vasconcelos. Terno sob medida. Relógio que valia o salário de um ano de muita gente ali. E um jeito de sempre mostrar que era superior. Ele não gritava. Ele ironizava. E para ele aquilo era senso de humor. Aquela manhã, uma reunião importante estava acontecendo. Investidores estrangeiros tinham enviado um documento urgente, todo escrito em alemão. Os diretores estavam tensos. Alguém aqui fala alemão? Perguntou um deles. Silêncio. Eduardo deu uma risadinha de canto. Uma empresa desse tamanho. Ninguém fala alemão, estamos bem, hein? Alguns riram sem graça. Ele balançou o papel no ar. Se alguém aqui traduzir isso agora, eu dou meu salário do mês. Mais risadas. Era uma brincadeira. Para ele ninguém ali seria capaz. A porta da sala estava entreaberta e Marta estava passando o pano no corredor. Ela ouviu. Parou. Respirou fundo. Olhou para o papel na mão dele e com voz baixa e respeitosa falou: e com licença, senhor. Ninguém tinha notado que ela estava ali. Eduardo virou devagar. Sim? Eu posso dar uma olhada se o senhor quiser. Alguns executivos trocaram olhares. Um deles cochichou. Ela tá falando sério? Eduardo deu uma risada, mas não era nervosa. Era debochada. Você traduzir isso? A sala ficou em silêncio. Marta não abaixou a cabeça. Só respondeu com calma. Posso tentar. Ele estendeu o papel, ainda sorrindo. Tá bom, se conseguir, o salário é seu. Ele falava como quem dá um doce a uma criança. Mas quando Marta começou a ler, a sala inteira parou. Ela não gaguejou, não hesitou. Isso aqui é uma solicitação formal de parceria. Eles estão pedindo urgência na resposta porque outra empresa também recebeu a proposta. Os diretores se entreolharam. Ela continuou. Aqui diz que, se não houver retorno até sexta-feira, eles fecham com a concorrência. O rosto de Eduardo foi perdendo o sorriso. Essa parte aqui é sobre valores e prazos de entrega. Ela traduziu tudo, com calma, com clareza, sem errar. Quando terminou, o silêncio na sala era tão grande que dava para ouvir o ar-condicionado. Eduardo não estava mais sorrindo. Ele estava pálido. E Marta, segurando o papel com as mãos levemente trêmulas, perguntou com humildade: ajudei, senhor. E ali, pela primeira vez naquela empresa, a faxineira não era invisível. Mas o que ninguém sabia ainda era como aquela mulher tinha aprendido aquilo. E por que ela estava ali, limpando o chão, quando poderia estar em qualquer outro lugar. Mas isso, a sala ainda estava em silêncio. Ninguém mexia no celular. Ninguém cochichava. Todos estavam olhando para Dona Marta. Ela continuava parada com o papel nas mãos, como se estivesse pedindo desculpa por saber demais. Eduardo pigarreou desconfortável. Você, onde aprendeu alemão? A pergunta saiu seca, sem educação, mas já sem deboche. Marta respirou fundo. Eu morei fora, senhor. Alguns executivos arregalaram os olhos. Tá fora onde? Perguntou um deles, curioso. Na Alemanha. Agora o silêncio ficou ainda mais pesado. Marta não falava com orgulho. Falava com calma.
como quem conta algo que já doeu demais. Eu fui para lá com 19 anos, trabalhei como babá. Depois estudei, fiz curso técnico, aprendi o idioma no dia a dia. Um dos diretores não se conteve. E por que a senhora está trabalhando aqui ou na limpeza? A pergunta saiu sem maldade, mas cheia de espanto. Marta abaixou os olhos por um instante. Meu marido ficou doente quando a gente voltou para o Brasil. Câncer. Eu precisei largar tudo para cuidar dele. Ela engoliu seco. Quando ele se foi, eu já não tinha mais nada. Diploma de fora não foi reconhecido e eu precisava pagar aluguel. A vaga que apareceu foi essa. Ninguém respirava direito na sala. Ela deu um sorriso pequeno. Mas trabalho é trabalho, né? Sempre fiz com dignidade. Eduardo não conseguia sustentar o olhar. Aquela mulher que ele nunca tinha notado tinha uma história maior do que muitos ali. Ele tentou manter a postura. Bom, você traduziu, parabéns. Mas a palavra parabéns saiu fraca, quase engasgada. Um dos investidores, que participava por videochamada, interrompeu em inglês. Ela salvou o contrato. Outro completou. Se perdermos isso, perdemos milhões. Todos olharam para Marta de novo. Ela não parecia feliz. Parecia deslocada, como se não soubesse o que fazer com aquela atenção toda. Um dos gerentes que estava na sala mais direto falou. Doutor Eduardo, o senhor prometeu o salário. A sala congelou. Eduardo tinha falado aquilo rindo, como piada. Mas agora, ninguém estava rindo. Ele ajeitou o paletó. Sim, claro, eu prometi. Ele olhou para Marta. Pela primeira vez, sem ironia. Qual é o seu nome completo? Matender. Marta Helena de Souza. Ele assentiu devagar. O RH vai falar com a senhora. Mas não era mais sobre dinheiro. Era sobre algo que ele estava sentindo. E não sabia lidar. Vergonha. Marta saiu da sala, fechou a porta devagar e voltou para o carrinho de limpeza. Mas as mãos tremiam. Ela não estava feliz. Ela estava lembrando. Lembrando do hospital, das noites sem dormir. Do marido dizendo, você é a mulher mais inteligente que eu já conheci. E ali estava ela, anos depois, sendo chamada de faxina. Ela encostou no carrinho por um segundo, respirou fundo e seguiu. Porque a vida ensinou a ela uma coisa. Dignidade não faz barulho. Dentro da sala, a reunião continuou, mas Eduardo não prestava atenção. A voz dos diretores parecia distante. Na cabeça dele só vinha uma imagem. Ela entrando com o carrinho, falando baixo, pedindo licença. E ele, rindo. Ele se lembrou de algo que o pai dizia quando ele era jovem. Nunca trate ninguém como pequeno, o mundo dá voltas. Na época ele achava a frase de gente fraca. Agora, parecia um aviso que ele ignorou. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. A cobertura luxuosa, o silêncio da cidade lá embaixo, o relógio caro marcando as horas, nada daquilo trazia paz. Ele se virou na cama mais uma vez. Mas a imagem voltava sempre. Dona Marta segurando o papel, a voz firme, o olhar humilde, e ele, rindo. Ele se levantou, foi até a varanda e olhou as luzes da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno. Eduardo lembrou da própria mãe. Ela tinha sido costureira. Criou ele sozinha. Ele lembrava das noites em que ela chegava cansada, com as mãos machucadas, mas ainda assim sorria e dizia, filho, trate todo mundo com respeito. O mundo é redondo. Ele engoliu seco. Fazia anos que ele não pensava nela desse jeito. O sucesso, as reuniões, os contratos, tinham enterrado aquele menino simples que ele foi um dia. E naquela sala de reuniões, ele tinha virado exatamente o tipo de pessoa que a mãe dele temia. No outro dia, Marta chegou como sempre. Uniforme simples, cabelo preso, passos calmos, como se nada tivesse acontecido. Ela passou pelo saguão e ouviu 2 funcionários cochichando. Ela, a faxineira que fala alemão. Ela fingiu que não escutou. Seguiu seu caminho. Porque quem já passou por coisas maiores na vida, aprende a não se alimentar de fofoca. Mas naquele dia, algo era diferente. As pessoas olhavam para ela, não com desprezo, com curiosidade e até respeito. Eduardo estava na porta da empresa, esperando. Os funcionários estranharam. Ele nunca ficava ali. Quando Marta entrou, ele respirou fundo. Dona Marta, a senhora pode falar comigo um instante? Ela parou surpresa. Claro, senhor. Eles foram até uma sala menor, de vidro. Ela ficou em pé. Ele também. Mas ele não sabia por onde começar. Não era fácil para alguém acostumado a mandar, pedir desculpa. Ele passou a mão no rosto.
Fui desrespeitoso ontem. Silêncio. Eu fiz uma piada. Que não devia. Marta não respondeu de imediato. Ela apenas ouviu, como quem já escutou muitas coisas na vida. Ele continuou. Eu não sabia da sua história. Mas isso não importa. Eu não tinha o direito de falar daquele jeito com ninguém. A voz dele falhou um pouco. Me desculpa. Marta respirou fundo. Não era comum ver um homem daquele tamanho falando assim. Eu aceito suas desculpas, senhor. Ela sorriu de leve. A gente nunca sabe a luta que o outro está carregando, né? Aquilo acertou ele como uma verdade simples, mas poderosa. Eduardo sentiu algo que ele não sentia havia anos. Vontade de ser melhor. Não por imagem. Não por dinheiro, mas por consciência. A senhora estudou fora, tem formação, fala idiomas. Ele hesitou. A senhora nunca tentou voltar para sua área? Ela deu um sorriso sereno. Já tentei, mas a vida às vezes fecha portas, pra gente aprender a abrir outras. E a senhora é feliz aqui? Ela pensou. Eu sou grata, feliz. A gente vai aprendendo a ser onde a vida coloca a gente. Eduardo ficou em silêncio. Aquilo não era reclamação, era força. E ele começou a perceber que talvez a pessoa mais forte daquela empresa não usasse terno, usasse uniforme de faxina. Quando Marta saiu da sala, o coração de Eduardo estava diferente. Pela primeira vez, ele não pensava em lucro, pensava em pessoas. E naquele momento ele tomou uma decisão silenciosa. Aquela mulher não ia continuar invisível. Mas o que ele faria? Ia mexer não só com a vida dela, ia mexer com toda a empresa. E quando os outros funcionários descobrissem, ninguém ia acreditar. Isso, naquela manhã, Eduardo entrou na empresa mais cedo que o normal. Mas não foi para uma reunião. Não foi para assinar contratos. Ele entrou em silêncio, observando. Observando quem cumprimentava o porteiro, quem ignorava a recepção, quem tratava os colegas pelo nome e quem tratava as pessoas como se fossem invisíveis. Pela primeira vez, ele estava prestando atenção, não nos resultados, mas no coração das pessoas que trabalhavam ali. E ele não gostou do que viu. Marta já estava no corredor do 12º andar, passando o pano no chão. Movimentos calmos, sem pressa, sem reclamar. Eduardo parou no fim do corredor. Ficou olhando por alguns segundos. Ela fazia o trabalho como se estivesse cuidando da própria casa. E ninguém reparava. Ele respirou fundo. Não dava mais para fingir que aquilo era normal. Às 10, todos os funcionários receberam um aviso. Reunião geral no auditório, presença obrigatória. Murmúrios começaram. O que será agora? Demissão em massa? Mudança de setor? O auditório encheu. Gerentes na frente. Funcionários administrativos no meio. Equipe da limpeza. No fundo. Marta sentou na última fileira como sempre fazia. Ela não gostava de chamar atenção. Mas naquele dia, a atenção estava prestes a encontrá-la. Eduardo pegou o microfone. O rosto sério, mas não era arrogância. Era peso na consciência, misturado com decisão. Bom dia a todos. Silêncio total. Eu chamei vocês aqui hoje porque eu preciso corrigir um erro. Os funcionários se entreolharam. Aquilo era novo. Ele continuou. Durante anos eu medi o valor das pessoas aqui dentro apenas por cargos, números e resultados. Ele engoliu seco. E ontem eu faltei com respeito com alguém dessa empresa. Alguns começaram a suspeitar. Olhares se viraram devagar. Para o fundo do auditório. Eduardo olhou direto para Marta. Dona Marta, a senhora pode vir aqui na frente, por favor? Ela arregalou os olhos. Eu, senhor? Sim, a senhora. O auditório ficou em silêncio absoluto. Ela caminhou devagar pelo corredor. Passos tímidos. Coração acelerado. Não por medo, mas porque ela não gostava de palco. Quando ela chegou ao lado dele, Eduardo respirou fundo. Ontem eu fiz uma piada com a dona Marta numa reunião. Os funcionários começaram a se mexer nas cadeiras. Eu ri da profissão dela, mas sem saber da história dela. Ele olhou para todos. Mas mesmo que eu soubesse, isso não mudaria nada. Eu não tinha o direito. Silêncio pesado. Batsuela fala 4 idiomas, tem formação internacional, já trabalhou fora do país. Alguns gerentes ficaram de boca aberta. E mesmo que não tivesse nada disso, ainda assim mereceria o mesmo respeito. Agora ninguém respirava. Eduardo virou-se para Marta. A senhora aceitou minhas desculpas em particular, mas eu precisava pedir desculpa em público também. Marta segurava o pano de limpeza nas mãos, emocionada, mas firme. Obrigada, senhor. Ele continuou. Mas não é só isso.
Eu conversei com o RH hoje cedo. O público se inclinou para frente. A partir de hoje, a dona Marta deixa a equipe de limpeza. Murmúrios. Ela vai integrar o setor de relações internacionais da empresa. Choque total. Como consultora de idiomas e comunicação com clientes estrangeiros. Alguém deixou cair uma caneta. Marta levou a mão à boca. Senhor. Não sei nem o que dizer. Eduardo sorriu de leve. A senhora não precisava de oportunidade. Só precisava que alguém enxergasse. O auditório, que antes era frio e formal, agora parecia humano. Alguns funcionários estavam com os olhos marejados, porque não era só sobre promoção, era sobre dignidade. Eduardo voltou ao microfone. E isso é só o começo. Ele olhou para todos. A partir de hoje, ninguém aqui será tratado como invisível. Nem pela função, nem pela roupa, nem pelo cargo. Ele respirou fundo. Porque uma empresa de verdade não se constrói só com números. Pausa. A se constrói com pessoas. E naquele instante, muita gente ali dentro percebeu que estava trabalhando na empresa errada. Ou finalmente na empresa certa. Mas o que ninguém imaginava era que a história de Marta ainda tinha um último capítulo. Um que faria Eduardo entender que aquela lição não era só profissional. Era pessoal. E isso, depois da reunião, a empresa inteira ainda comentava o que tinha acontecido. Mas Eduardo não voltou para sua sala. Ele foi até a nova sala que estavam preparando para Marta. Ela estava sentada à mesa, ainda meio perdida, olhando para os papéis, para o computador, como se estivesse sonhando acordada. Ele bateu levemente na porta. Posso entrar? Ela sorriu. Claro, Sr. Eduardo. Ele respirou fundo antes de falar. Marta, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Por que a senhora nunca contou nada disso? Dos idiomas, da sua formação, de tudo o que já viveu? Ela olhou para as mãos. Depois respondeu com a calma de quem já entendeu a vida há muito tempo. Porque eu nunca quis que me respeitassem pelo que eu fui. Eu sempre quis que me respeitassem pelo que eu sou. Aquilo acertou Eduardo em cheio. Mas ela continuou. E também, porque a vida me ensinou uma coisa muito cedo. Ele ficou em silêncio. Que trabalho nenhum diminui ninguém. Diminui é o coração de quem acha que diminui. Eduardo sentiu os olhos encherem. Ele, que sempre teve tudo, estava aprendendo ali, com quem a vida tinha feito caminhar descalça por muito tempo. Ele sentou na cadeira em frente a ela. Marta, ontem eu ri de você. Ela respondeu com um sorriso suave. Mas hoje o senhor aprendeu. Isso é o que importa. Ele respirou fundo. Eu cresci vendo meu pai tratar os funcionários como números. Eu jurei que seria diferente. Mas sem perceber eu virei igual. Silêncio. Obrigado por me ensinar sem me humilhar. Ela segurou a mão dele por um segundo. Às vezes a gente só precisa de alguém que nos mostre o espelho. Nas semanas seguintes algo começou a mudar. Funcionários passaram a almoçar juntos independentemente do cargo. Gerentes começaram a ouvir mais do que falar. O RH criou programas internos de valorização humana. Mas a maior mudança foi invisível. As pessoas passaram a se olhar nos olhos. E isso, Marta já fazia desde o primeiro dia. Um dia, já no fim do expediente, Eduardo passou pela recepção e viu Marta indo embora. Dona Marta. Ela se virou. Sim? Ele sorriu. Obrigado por não ter desistido de ser quem a senhora é. Mesmo quando ninguém via. Ela respondeu. E obrigada por ter escolhido mudar. Quando podia ter continuado igual. Eles não precisaram dizer mais nada. Porque os dois sabiam. Aquela história não foi sobre idiomas. Não foi sobre cargos. Foi sobre humanidade. Quantas Martas passam todos os dias pela nossa vida, sem que a gente pare para enxergar? Quantas vezes a gente mede o valor das pessoas, pela roupa, pelo cargo, pelo dinheiro, e não pelo caráter? Às vezes a pessoa que você menos espera é a que carrega a maior história. E às vezes, a maior riqueza que alguém pode ter não está na conta bancária, está no jeito de tratar os outros. Então me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo essa história agora? Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque respeito, gentileza e humanidade nunca saem de moda. E lembra, a maior grandeza de alguém não é o cargo que ocupa, é o coração que carrega.